Olá, caro irmão, cara irmã. Nós vamos dar início a mais um encontro da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos felizes de podermos aqui partilharmos o conhecimento, de discutirmos esse conhecimento, de crescermos nesse conhecimento. Então, Escola Bíblica Dominical de 2020. O tema que temos trabalhado este ano é Em Busca de um Líder. E como os outros professores aqui já versaram, né? Este é um dos principais desafios da igreja para o presente século, para este momento. A busca de líderes que sejam homens ou mulheres, segundo o coração do Senhor, para guiar o rebanho, a grei do Senhor. O nosso texto áureo se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, onde nós lemos: Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Essa é a lição 12, onde nós estamos trabalhando dentro do tema Qualidades do caráter dos líderes cristãos. E dentro desse tema nós temos um subtema que é aquilo que particularmente iremos versar agora, que são líderes cristãos, são flexíveis e concentrados no crescimento. Líderes cristãos são flexíveis e concentrados no crescimento. Pergunta que se impõe e que não pode se calar é justamente esta: quais são as características de pessoas flexíveis e concentradas no crescimento? Creio de que em todos os momentos da história da igreja sempre foi preciso homens e mulheres que tivessem esse caráter de flexibilidade e de concentração no propósito de crescimento da grei, do crescimento do trabalho de Deus aqui na Terra. Então, nós vamos ver algumas características destas. A primeira que eu chamo a atenção é de que esse líder ele precisa estar aprendendo a vida inteira. Aqui o conhecimento não pode ser estanque. Eu daria exemplo a qualquer curso que nós fazemos hoje, né? Seja de engenharia, matemática, filosofia, seja de qualquer área do conhecimento, é exigido pela própria dinâmica do mundo moderno que a nossa aprendizagem ela seja processual, que ela venha incorporando novos dados, novos conhecimentos, novas dinâmicas, novas estratégias. Assim também é no Evangelho. Então, nós podemos tomar aqui o livro de Oséias para nortear essa realidade, onde a palavra de Deus em Oséias, capítulo 6, verso 3, declara: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Em outras versões tem: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Isso é algo que precisa fazer, ou eu melhor diria, faz parte da dinâmica desse líder que nós precisamos, que a igreja busca para esses dias. Alguém que ela tem essa dinâmica de estar aprendendo e continuando aprendendo. Não existe a ideia de que eu aprendi determinado fato e isso me dá lastro, subsídio para o desenvolvimento de um projeto, o desenvolvimento de um ministério durante toda a minha vida. Evidentemente de que conhecer é o primeiro passo, mas prosseguir conhecendo
elaborando novos conhecimentos, introjetando novos conhecimentos. Isso é muito importante e é a própria Bíblia que vem nos declarar isto. E aqui como uma ordenança, né? Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos para conhecê-lo. Esforcemo-nos para continuarmos conhecendo ao Senhor. Uma outra característica desse líder que se busca é que ele esteja disposto ou dispostos, esses líderes, a corrigir e a vencer fraqueza. Antes de vermos o versículo, é muito importante que esse líder ele perceba-se na sua humanidade, ele perceba-se como homem carente a todo instante, a todo momento da graça, da misericórdia do Senhor. Não somos um produto pronto, estamos em elaboração, estamos em processo, estamos crescendo. E a palavra de Deus em Romanos 8:26 vai dizer: da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que declaração maravilhosa de Paulo aos Romanos, né? De que ele, já internalizado desta verdade, exprime agora, expressa agora, isto para a comunidade de fé ali reunida em Roma, que nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas limitações, nós temos os nossos equívocos de leitura da vida, da realidade que vivemos, que passamos, e essas fraquezas inerentes à nossa carne, inerente à nossa situação terrena, humana, precisa ir sendo laborada, precisa ir sendo trabalhada, precisa ir sendo lapidada, e quem faz isto é Deus mesmo em nós. Da mesma forma que aqui Paulo está falando, nós devemos pedir ao Espírito que ele nos ajude em nossas fraquezas. Não tem nada aqui de nós usarmos essa palavra como desculpa para as nossas mazelas, para as nossas faltas, para os nossos equívocos. Muito pelo contrário, nós devemos estar insistentemente lutando contra elas e pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a vencermos essas fraquezas para que de melhor modo sejamos aqueles que podem operar, que irão contribuir na construção do reino de Deus de forma melhor, de forma mais apropriada, de forma mais contundente. Uma outra característica desse líder é que ele precisa estar aberto a novas ideias e as novas maneiras de fazer as coisas. Vamos pegar aqui o texto de João 21, versículo de 1 a 6, onde a palavra de Deus diz: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos na margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídamo, e Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. Que texto maravilhoso, sensacional, dessa possibilidade de se lidar com coisas novas, com métodos novos, com aplicações novas, com estratégias novas. Interessante que Pedro era um pescador tarimbado. Pedro era alguém que tinha know-how nesse universo da pesca. E o texto diz que ele pescou a noite inteira e nada conseguiu recolher. E de repente um homem na praia, que eles ainda não haviam reconhecido que era Jesus, esse fato aqui se dá
após a ressurreição, esse homem da praia grita para eles ainda, que estão dentro do barco, lá no meio do lago, grita a eles que eles lançassem a rede do outro lado. Eu creio que um pescador tarimbado dizia assim, que nada, o lado certo é o que eu sempre lancei, a minha experiência diz que é essa, que nada, não vai mudar nada, hoje não é o dia em que nós pescaremos, não. Pedro ouviu aquilo e se sentiu desafiado a usar de um método, de uma metodologia diferente daquela que ele usava. E o interessante de que o lançar de rede aqui, geralmente as pessoas são destras, né? Lançavam justamente para o outro lado, para o lado esquerdo, né? Como se fosse a rede ou uma tarrafa, para que ela se abrisse e pudesse ali pegar os peixes. E de repente Jesus diz para ele lançar para o outro lado, que é o lado contrário do normal. E ele faz isto e acaba colhendo uma grande pesca, que o barco se encheu de tal maneira que quase não conseguia chegar às margens de novo. Então, o bom líder, ou líder que a igreja busca nesse dia, é esse líder que esteja possibilitado em si de mudanças, de novas mudanças, de novas estratégias. Eu sempre tenho dito de que vejo o evangelho dentro de dois círculos, um dentro do outro. Primeiro círculo, que é o maior, estão as coisas acidentais. O círculo menor é onde estão as coisas essenciais. As coisas acidentais, irmãos, nós podemos mudar. As coisas essenciais, não. Como, por exemplo, essencial, a Bíblia como único livro de regra de fé, a certeza que somos salvos mediante a fé pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a certeza que nós temos de que Deus se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito, a certeza que temos que tudo quanto pedirmos ao Pai em nome de Jesus receberemos. Essas são certezas que não podem ser mudadas, que não serão mudadas, que não são transformadas, que não podem ser amodadas com o tempo que passa. Eu digo que isso são coisas essenciais, o círculo menor dentro do maior. O círculo maior é as coisas acidentais, os usos, os costumes, as formas, as estratégias. Evidentemente que nada disso de acidental pode ferir aquilo que é essencial. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que um costume, né, mal, perverso, pagão, porque nesse tempo todo mundo usa, que eu vou usar ele. Não. O princípio precisa do acidental não ferir aquilo que é essencial. Mas se não fere, irmãos, estejamos abertos a mudanças. E essa é uma característica dos bons líderes, de mudar. Há muito tempo eu tenho falado sobre evangelismo. Olhe que não é de pouco tempo que eu falo que fazer impacto em praça, distribuir folhetos e essas outras estratégias que a igreja durante muitos anos usou, e é bom chamarmos a atenção de que essa estratégia não nasce e nem é ordenança na Bíblia, né? Nasce da própria experiência da igreja. Por exemplo, distribuir panfletos. Panfleto só surge depois da criação da prensa, né, por Gutenberg. Antes não tinha esse papel à vontade ou essa impressão à vontade para se distribuir nem a Bíblia, quanto mais folhetos. Isso surge na história. Mas alguns hoje ainda se apegam a isto e dizem, não, né? Aquilo que a psicologia e a psicanálise chama-se de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Nós não queremos, não precisamos, não necessitamos de líderes engessados dessa maneira. Precisamos de líderes que preservem o que é essencial, mas seja completamente aberto a fazer mudanças naquilo que é acidental. Outra coisa importante é de que eles precisam adaptar-se ao inesperado com graça, sem desespero.
sem botar a mão na cabeça e sair correndo pela rua, doido. Meu Deus, e agora o que vai acontecer? Não. O líder que nós buscamos, que a igreja busca, é aquele que tem a capacidade de adaptar-se em situações que não são esperadas e com graça. O texto de Romanos 12, 2 diz isto: não se modem com os padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, um bom líder tem de ter essa capacidade de absorver, de interagir, de estar tendo essa capacidade de se desenvolver, mesmo nas situações que não estão ali no script, que não são esperadas ali naquilo que normalmente, naturalmente, nós estamos esperando. Então, adaptar-se para situações inesperadas e com graça. Com graça quer dizer com fleuma, tranquilidade, com paz, para poder gerir as demandas do tempo. A igreja tem vivido esse momento. Tem vivido um momento em que nós deparamos-nos com a questão da pandemia, da saída brusca de um modelo de culto presencial para um modelo de culto online, através da internet. E essa capacidade é algo que a igreja busca nos seus líderes já, que exercem essa função de liderança, ou aqueles que estão sendo formados para essa função de liderança. Uma outra questão aqui importante é que líderes, eles precisam adaptar-se às pessoas. É ingenuidade de qualquer um entender de que em todo grupo, todas as pessoas que ali estão, elas terão uma facilidade de interação, uma facilidade de atitude de perdão, de compreensão, que estarão em uma mesma medida de crescimento espiritual. Não. Nós não encontraremos isto. E é preciso que nós venhamos a nos adaptar, ou já estejamos adaptados, a essa questão de outras pessoas e as formas diferentes que elas representam. Eu trouxe aqui o texto de João, capítulo 6, versos 70 e 71, para emblemar isto. Então Jesus respondeu: não fui eu que vos escolhi, os 12. Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Que coisa maravilhosa em Jesus, né? Que ensino maravilhoso de Jesus nós temos nessa convivência que ele teve durante o período de todo o seu ministério com alguém que estava vaticinado a traí-lo, a entregá-lo, a vendê-lo por 30 moedas. E é preciso que nós tenhamos essa parcimônia de Jesus, que o líder esteja capacitado a conviver com todo tipo de pessoa e com as mais diferentes leituras do universo que essas pessoas fazem. Uma das coisas que eu chamo muita atenção disso é quando eu estou orientando casais para o casamento. Eu sempre digo a elas, olha, são duas pessoas diferentes, duas educações diferentes, duas leituras da vida diferentes, e o casamento nada mais é do que juntar essas diferenças para que nós tenhamos um produto à frente único, que seja uma simbiose, que seja uma amalgamia dessas duas realidades. Então, igreja, ela tem essas diferenças intestinais, e é preciso viscerais, e é preciso que seus líderes consigam conviver em paz e com harmonia com todas essas diferenças. Outra característica importante é de que esses líderes precisam estar dispostos a abraçar novas tarefas ou deixar cargos antigos para o bem da igreja. Abraçar novas tarefas ou deixar cargos antigos para o bem da igreja.
A igreja tem muita coisa para ser feita. São muitas áreas de ações que a igreja precisa ter. E, infelizmente, nós poderíamos dizer até, biblicamente, de que são os campos já estão brancos e, infelizmente, são poucos os ceifeiros, são poucos os obreiros, né? Então, é preciso que nós encontremos líderes com essa disposição, a disposição de abraçar tarefas novas e também de saber abrir mão, não ter um cargo ou uma função dentro da igreja como se fosse algo vitalício, algo seu, algo da sua disposição. Eu peguei um texto aqui para emblemar isto, em Filipenses 2, capítulo 2, versos de 4 a 11, que diz o seguinte: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado na forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Eu creio que o texto é autoexplicativo, né? Nós devemos ter somente essa atitude de Cristo, essa atitude de desprendimento, essa atitude de entrega, essa atitude de compreensão, de ser instrumento para ser usado para a glória de Deus, onde Ele queira, como Ele queira, da forma que Ele quer. Isso é algo que nós precisamos ter como líderes, ou aqueles que desejam exercer a liderança precisam estar dispostos a isto, abraçar novas tarefas, a deixar cargos antigos, para o bem da igreja. E não ficar murmurando, falando mal ou fazendo politicagem dentro da igreja, que não é o ambiente para isso, porque é Deus que levanta e Deus que abate. É Deus que dirige a sua igreja. E Ele precisa encontrar em nós uma posição, uma atitude, uma mente igual à de Cristo. Uma outra coisa importante também é que esse líder que se procura, ele sempre está buscando melhorar. Ele nunca se considera perfeito, completo, que chegou ao nível que não precisa mais nada. Isso só vamos chegar no dia em que partimos daqui da terra. Na realidade, trocando em miúdos, é morrermos, porque a Bíblia diz que nós vamos crescendo em grau, até um dia em que vamos alcançar a estatura do varão perfeito. Essa estatura nós só vamos herdar no final, no último passo terreno, aqui que dermos, é que nós vamos alcançarmos. Busquei um texto bíblico também, Eclesiastes 9:10, que diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividades, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. É por isso que nós devemos ter toda disposição, para que nesse tempo que temos aqui, façamos todas as coisas da melhor forma, da forma mais briosa, correta, ética, moral, santa, principalmente nas coisas do reino de Deus. E por último, uma outra qualidade hiper importante é de que o líder que a igreja está buscando, ele precisa estar experimentando de uma vitalidade espiritual. Antes de passar o versículo, eu sempre dizia no seminário aos meus alunos o seguinte: olha, o advogado se forma, recebe o canudo dele e ele tem de estudar, conhecer, ele tem de ser inteligente e desenvolver a sua profissão.
o engenheiro, o médico da mesma forma. Agora, vocês que estão aqui sendo formados líderes para liderarem a Igreja de Cristo, têm de saber de que vocês não vão lidar com coisas terrenas e materiais. Não é somente conhecer hermenêutica, exegese, grego, hebraico, saber fazer um bom sermão, ter uma boa prática de aconselhamento. Vocês precisam entender de que vocês vão tratar de coisas espirituais. Todos os líderes na igreja, eles precisam estar experimentando uma vitalidade, uma abundância espiritual, para que eles desenvolvam bem os seus ministérios. Romanos 14, 17, a palavra de Deus diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Eu entendo aqui, o reino de Deus não é coisa terrenas, materiais, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O líder religioso, o líder da casa de Deus, o líder da obra de Deus, o líder que guia o rebanho do Senhor, ele precisa ter essa experiência, essa espiritualidade vivencial durante toda a sua vida, não é momentaneamente. Não é o médico que chega no hospital e é médico. Quando ele sai dali, ele é o que quiser. Não. O líder espiritual é aquele que é líder espiritual na igreja, na rua, na sua família, na sua casa, no seu trabalho secular, onde ele estiver. Ele é uma pessoa que experimenta dessa vitalidade espiritual de forma continuada. Eu quero agora deixar, para encerrar, um desenho animado que expressa muito sobre aquilo que eu entendo do que a igreja está buscando em um líder. Preste atenção. Eu sei que, mesmo sendo um desenho animado, existe a construção de uma filosofia, de uma ideia, de uma máxima muito importante para mim e talvez para alguns aqui que já exerçam lideranças, outros que estejam a desejar liderança, outros que Deus está levantando para ser líderes. É preciso que nós compreendamos de que essas coisas que aqui nominamos, que falamos daquilo que deve existir nesse líder que a igreja busca, espera, aprender a vida inteira, está disposto a corrigir e a vencer suas fraquezas. Está aberto a novas ideias e as novas maneiras de fazer as coisas. Possui uma atitude de adaptação para enfrentar o inesperado, a coisa que não está dentro da forminha, do quadrado, que possui essa capacidade, que possui a capacidade de se adaptar com qualquer pessoa, de qualquer natureza, de qualquer situação. A disposição de abraçar novas tarefas e deixar cargos, deixar eles a outros, se for preciso, para bem da igreja. E que ele precise sempre estar disposto a melhorar. Nunca se contentar. Já estou completo, já estou bom. E um último, que eu diria que é o selo sobre cada um desses valores, é que esteja continuamente experimentando de uma vitalidade espiritual. Vamos lá ao vídeo. Isso relata, aqui para nós encerrarmos, essa disposição de novas ideias, novas formas, não nos esquecendo de que tudo aquilo que for essencial, nós não queremos mudar. E os bons líderes compreendem e guardam, são zelosos em guardar esses princípios que nós temos tão caro, como Lutero falou, somente a fé, somente a graça, somente as escrituras, são valores que são caros a nós cristãos. Mas aquilo que é acidental, o líder deve estar aberto a mudar. E deve fazer tudo com muito amor, com todo carinho, fazendo para o Senhor. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade de estar com a atenção sua, da sua família,
para esse tema através desse vídeo. Agradeço a oportunidade dada por Mara, por nosso pretendente também, nosso irmão Otoniel. Que Deus os abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém.